Eu acho, Jairo, que essa questão da gente comer carne é muito relacionada também aos hábitos que a gente foi ensinados ao longo da vida, sabe? Eu sou gaúcha, então eu já nasci assim, de um lado o peito da mãe, do outro era chupando um bifinho. Lá em casa, todo domingo era sagrado, o churrasco com a maionese, com a carne assada, não. Então, foi meio natural, assim, para mim, era isso que tinha. Eu acho até que na nossa, essa tomada de consciência sobre o consumo de carne, ele vem de uns anos para cá, né? Não é muito longa essa consciência, assim. E depois, já mais velha, aqui no Rio, eu comecei a criar essa consciência quando eu comecei a fazer yoga. Que aí, o estudo aprofundado, né, sobre a carne, sobre a violência na produção de carne, tudo isso me abriu um despertar que eu falei, não quero contribuir para essa tão violenta, né, com o desmatamento da Amazônia, com essa bomba carbônica, tudo isso, assim, começou a martelar muito na minha cabeça, eu falei, realmente eu não preciso me alimentar violentando um animal. E aí parei radical, parei tudo, parei peixe, parei carne, parei frango, e me senti super bem, sabe? Energeticamente, as pessoas até falam, a doutora vai poder explicar um pouco melhor, que carne precisa, que é vitamina, que é ferro, não. Mas acho que se você tem uma alimentação equilibrada, se você procura se informar depois o que você vai substituir da carne, você se sente mais leve, sabe? Eu me sentia super ativa, e fiquei uns bons 7 anos assim, e também levando essa consciência para minha família e tudo mais. Nesse período em que eu fiquei vegetariana, os almoços de domingos, pelo menos quando eram aqui em casa, era sem carne, e minha mãe começou a curtir, entendeu? Só que aí quando eu engravidei, tudo mudou, não sei nem explicar, mas deve ter alguma coisa química, hormonal, tudo mais, de necessidade do corpo. E quando eu tava com 2 meses de gravidez, eu falei, gente, convidei todo mundo, assim, falei, a gente precisa de uma churrascaria, eu quero comer muita carne. E aí a galera até me vendo, minha mãe, meu ex-marido, meu marido na época, eles ficavam, gente, você vai passar mal? Você não comeu muito tempo? E eu tava, tipo, meio selvagem mesmo. Talvez a mulher entre num lugar mais primitivo, mais selvagem. E aí comecei a comer muito. Na gravidez comi desenfreadamente, não só carne, como tudo. Eu engordei tipo 22 quilos. E agora, com o Liz, já com 2 anos, eu vejo que a carne, já há mais tempo, assim, desde que ela começou a introdução alimentar, que ela não gosta de carne. Ontem mesmo eu fiz um bifinho e tal, com arroz, legumes, e ela devolve sempre, sabe? Sempre. Tipo, se a carne não tiver muito especial, muito bem feita, ela recusa, sendo que legumes, vegetais, ela come super bem. Então, também realmente as crianças do futuro, né, podem nos ensinar que isso é só um hábito. E entender a criança, esse hábito de dar carne é da minha mãe, que eu trouxe também. Mas eu não preciso. E aí eu tenho feito muito mais comida vegetariana aqui para mim, para ela, sabe? E segunda-feira aqui em casa é lei, é sem carne, sempre, porque realmente a gente precisa diminuir esse consumo de carne, né, Jairo? Precisamos parar imediatamente com esse consumo tão inconsciente e desenfreado. Carne não é essencial. Nós podemos ter uma alimentação absolutamente balanceada, uma dieta desequilibrada, ela pode ser onívora ou pode ser vegana. O fato de você não comer carne e eventualmente substituí-la por proteínas de boa qualidade, de alto valor biológico, eu digo, o vegetarianismo por si só tem várias classes de vegetarianismo. Temos aqueles que comem ovos e comem leite, temos aqueles que comem laticínios, mas não comem ovos, temos os que comem ovos e não comem leite, temos aqueles que são pseudo-vegetarianos, que não comem carnes vermelhas, carnes de animais de sangue quente, mas comem peixes. Então, esses, normalmente, que têm algum aporte de proteína de origem animal, não vão apresentar, normalmente, nenhum tipo de carência, como que são as mais comuns, como a carência de B12 e carência de ferro. Porém, temos aqueles que vão ficando com a sua alimentação mais estrita, com escolhas alimentares mais estritas para as opções e as escolhas de vegetarianismo,
que são os veganos, que são os plant-based, que são veganos que não comem nada que tenha sido processado. E temos os crudívoros, enfim. Todas essas pessoas, por algum motivo, fizeram essa opção. É diferente de quando nós, médicos, e nós, nutrólogos, temos que fazer isso com muita frequência, que é orientar os nossos pacientes a retirarem grupos alimentares porque eles têm um diagnóstico. E isso é uma coisa. A outra coisa é quando o teu paciente vem e tem essa opção, tem essa escolha. E se ele escolhe, cabe a nós, médicos, acolhermos esta escolha, respeitarmos esta escolha e sermos um mediador para que esta escolha não traga nenhum malefício. E é absolutamente possível ter uma alimentação vegetariana com todo o aporte necessário e, eventualmente, a pessoa tendo, se a pessoa passa a ser vegetariana a partir da vida adulta, eu digo que tem uma diferença muito grande entre as crianças que crescem numa família vegetariana, que já tem uma cultura alimentar, já tem o hábito de experimentar novos conceitos alimentares, diferente daquele adulto que passa a ser vegetariano depois da adulto e tende a trocar proteínas por carboidratos. E aí eu digo que acaba tendo, eventualmente, problemas ou carências. A mãe tem carências nutricionais muito particulares de cada época, que impactam a formação e a saúde dessa criança até a vida adulta. E aí, neste momento, é prioritário à vida que este aporte desses nutrientes seja adequado. Então, aquele ferro que ia faltar no final da gestação, a mãe já no início da gestação tem uma voracidade por alimentos fontes de ferro, e como a memória da Ju, na época que entrou na gestação, era do alimento assim com maior biodisponibilidade de ferro, são as carnes. E aí, obviamente, teve essa voracidade por voltar a ingerir carne, e aí, obviamente, que o momento permitia, mas quando a mãe não quer comer carne durante a gestação, seja por que motivo for, ou até por uma questão de opção mesmo, ela é uma vegana ou uma vegetariana que não come carne, ela pode passar a gestação absolutamente inteirinha, sem ingerir nada de carne, e essa criança não ter nem a mãe, nem a criança ter nenhuma carência de ferro, de B12, desde que essa alimentação esteja adequada e a mãe eventualmente suplementada adequadamente. Legal. Eu digo, inclusive, mais, é possível ser atleta e ser vegetariano, é possível não só a gravidez, mas é possível envelhecer bem e ser vegetariano, sem questões de metabolismo ósseo, sem decréscimo na síntese de colágeno, sem perda de cabelos, e assim vai.